O pior remédio que devora, que destrói o seu fígado e pode causar cirrose e até mesmo falência hepática. Você costuma tomar algum remédio para dor, para febre, para coluna, para o estômago, para dormir melhor? Cuidado! Alguns desses medicamentos são verdadeiras armadilhas para o seu fígado e podem comprometer a sua saúde de forma silenciosa. Hoje eu vou te mostrar os piores remédios para o fígado, como eles funcionam e o que fazer para proteger o seu corpo de forma natural. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico, também conhecido como Doutor João, e nesse canal eu te mostro, te ensino como cuidar naturalmente da sua saúde. Eu quero deixar um convite para você ler o meu livro, O Código da Longevidade, que você pode adquirir com o link que está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. A versão física do meu livro, a primeira edição, já está esgotando. Por esse motivo, eu recomendo que você corra e garanta logo o seu exemplar, porque na segunda edição o preço será diferente e o frete também não será mais grátis. Atualmente, o livro custa R$ 79,90, já com o frete incluso para todo o Brasil. Também tem a versão digital para quem mora fora do Brasil, para quem quer receber o livro na mesma hora, que custa R$ 39,90. E adquirindo ou a versão física ou a versão digital, você também tem um grande desconto para adquirir o meu outro livro, apenas em versão digital, chamado Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar veias e artérias. Então clica aí no link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Me conta no chat, me conta nos comentários se você tem algum problema no fígado ou, aliás, e também me conta de que parte do mundo você me assiste. Assim como o meu amigo Alexandre o Grande, meu grande amigo Alexandre, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço também para Lourdes Barbosa, dizendo aqui quanto tempo. Realmente, pessoal, as últimas semanas eu estou muito ocupado aí. Graças a Deus, muitas coisas estão dando certo, muitas coisas estão acontecendo. Acabei ficando um pouco afastado do YouTube por isso, mas estou de volta aqui em pleno sábado para vocês, para não deixar vocês sem essas informações. Abraço aí também para a minha amiga Fátima Rodrigues, que é membro aqui do canal, e para o Jonathan Silva, de Marechal Deodoro. Vamos lá. Como esses remédios atacam o fígado? O fígado é um órgão responsável por diversas funções em nosso organismo, inclusive metabolizar medicamentos e toxinas, produzir enzimas, produzir bile e armazenar energia, principalmente na forma de glicogênio. No entanto, quando o fígado está sobrecarregado, ele não consegue cumprir as suas funções. Isso pode levar à inflamação. Então, o uso de certos medicamentos pode causar hepatite medicamentosa, pode causar acúmulo de toxinas, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e até mesmo a falência hepática, que é quando o fígado para de funcionar. O primeiro medicamento dessa nossa lista é um medicamento muito utilizado para tratar febre, para tratar dor, principalmente em crianças, mas não exclusivamente em crianças. Esse remédio, ele é o maior responsável por falência hepática medicamentosa no mundo inteiro. E o perigo é que ele é vendido sem receita. Então qualquer um pode chegar na farmácia e comprar esse medicamento. Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia de qual medicamento eu estou falando? É um medicamento muito utilizado para tratar febre, para tratar dor, inclusive em crianças, e pode ser vendido, pode ser comprado sem receita e tem esse histórico de ser extremamente tóxico para o fígado, ou seja, especialmente hepatotóxico. Deixa o seu palpite aí nos comentários. Esse medicamento, em altas doses, ele pode sim causar uma hepatite tóxica e é uma das principais causas de transplante hepático no mundo. Olha a gravidade desse medicamento. A Fátima aqui tá ligada, né? É realmente o paracetamol, o acetaminofeno, que é encontrado no Tilenol, no Dorflex, no Resfriol. Nesses medicamentos para gripe, geralmente, eles têm o paracetamol, tá bom? Então, preste muito atenção antes de comprar o medicamento para ver se ele tem paracetamol. Eu, particularmente, não gosto de utilizar paracetamol,
Eu não tomo paracetamol, eu não prescrevo paracetamol para os meus pacientes. Eu prefiro prescrever a dipirona e, em alguns casos, até mesmo um anti-inflamatório, que também eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Alternativas naturais. Se você tem dor crônica, uma fibromialgia, uma artrite, uma artrose, se você precisa tomar remédio para a dor todo dia para controlar as dores, o paracetamol não é uma opção segura. Porque no longo prazo ele vai trazer problemas. Bom, então, se você tem dores crônicas de difícil controle que exigem o uso de analgésicos diariamente, eu recomendo que você pense na possibilidade de fazer este tratamento aqui, tá bom? O nome do site é este daqui, tá? E se você utilizar o meu cupom, que é o cupom tudo maiúsculo, DR Joal tudo junto, quando você pagar a consulta, que custa apenas R$ 30, se você iniciar o medicamento, esses R$ 30 que você pagou para a consulta retornam em cashback para você trocar por créditos, digamos assim, para adquirir o seu remédio, que chega na sua casa diretamente dos Estados Unidos em cerca de 10 dias. Obviamente, tudo isso dentro da lei, de acordo com as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tá bom? Então, este é o primeiro remédio, o paracetamol. Segundo remédio que pode destruir o seu fígado são os antibióticos em excesso, como a amoxicilina com clavulanato, o clavulin. Por quê? Esses medicamentos, eles alteram a flora intestinal e causam estresse oxidativo no fígado, podendo gerar uma hepatite medicamentosa e também aumentando o risco de fígado gorduroso secundário ao uso de medicamentos. O grande X da questão aqui em relação aos antibióticos é quando utilizar. Por quê? A maior parte das nossas infecções respiratórias, por exemplo, se você está com o nariz escorrendo, se você está com uma garganta doendo, a probabilidade de ser uma infecção viral é muito grande. Dessa maneira, sendo uma infecção viral, não há por que utilizar antibiótico. Mas o que acontece? A pessoa está com o nariz escorrendo, está com dor de garganta, está tossindo, tem 3 dias, vai no mercado, vai no mercado não, vai no hospital, vai na emergência, vai no pronto-socorro, vai na clínica da família, vai na UPA, vai onde quer que seja. E aí o médico, ou por desconhecimento, ou querendo mostrar serviço para o paciente, prescreve um antibiótico quando não haveria necessidade. E isso é um grande problema. Primeiro, porque seleciona bactérias mais resistentes, e segundo, porque destrói a flora bacteriana intestinal, a nossa microbiota, que é fundamental para diversas funções do nosso organismo. Por isso que eu sempre bato na tecla do uso consciente de antibióticos. E aí sempre vem um amigo falando: ah, minha namorada tá com sinusite, ela fica com sinusite toda hora, já tá tomando antibiótico pela 3ª vez esse ano, pela 4ª vez esse ano. Muito provavelmente ela não precisaria ter tomado antibiótico nenhuma dessas vezes, e essa doença iria embora sozinha, né? Seria autolimitada, só que as pessoas não têm paciência, as pessoas são muito ansiosas, as pessoas não querem esperar a doença ir embora. E muitas vezes acabam se estrepando, metendo os pés pelas mãos e tomando remédios que não deveriam. Isso acontece muito, tá bom? Então, não fique ansioso para tomar antibiótico, não fique querendo o antibiótico. E aquela história, né? Não, a última vez que eu tive uma sinusite, eu tomei uma dose do antibiótico e eu melhorei. Bom, então não foi o antibiótico que te melhorou, porque se você teria que tomar 7 dias, né? 2 doses por dia, 3 doses por dia, e na primeira dose que você tomou, você melhorou, então convenhamos que o que estava causando o seu problema não era uma bactéria. Porque se a bactéria precisa de 7 dias para ser morta, não vai ser com uma dose que ela vai ser derrotada, tá? Então, se você tiver com uma respiração, com uma infecção viral, uma infecção respiratória, né, uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, não fique sedento por antibiótico. Porque na maior parte das vezes, essas infecções são virais. Quando que a gente vai utilizar antibiótico numa sinusite, por exemplo? Depois que a pessoa tem 10 a 14 dias de tosse produtiva. A partir daí, sim, nós podemos, quem sabe, utilizar o antibiótico, tá bom? Terceiro tipo de medicamento que pode destruir o seu fígado são os anti-inflamatórios não esteroidais, que assim como o paracetamol, eles também são vendidos sem receita nas farmácias.
Exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais: nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno. Esses medicamentos, eles sobrecarregam o metabolismo hepático e reduzem a proteção celular, aumentando os níveis de enzimas hepáticas e podendo causar hepatite tóxica ou colestase. Tá bom? Mais uma vez, em relação às dores crônicas, se você tem alguma doença, algum problema de saúde que te exija usar medicamentos analgésicos todos os dias, pense bem na adoção de um medicamento que possa ser utilizado diariamente de forma segura, tá bom? Como esse aqui que eu falei, ok, pessoal? A empresa é minha, tá bom? Eu fundei a empresa, eu sou o dono da empresa, um dos donos da empresa, tá? Além disso, a cúrcuma com piperina pode ajudar, o ômega 3 pode ajudar na redução das inflamações, principalmente o DHA, tá? Alguns chás, como chá de hortelã, chá de camomila, têm ação anti-inflamatória, têm ação antioxidante e podem ajudar nessa parte. Quarto tipo de medicamento. Olha que bonito aqui, pessoal. Esse aqui daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês, hein? Isso aqui já já, não vejo a hora de poder falar para vocês. Tá gostoso. Tô há 2 anos querendo fazer esse produto aqui, que é um mix de vários ingredientes, né? Tem água de coco, maçã, beterraba, acerola, tomate, cúrcuma, pimenta caiena, vários alimentos super saudáveis, gengibre, adicionados de vitaminas e minerais. Nesse caso aqui a gente tem vitamina D, vitamina K e também o magnésio, tá? Que são fundamentais aí para a saúde de qualquer pessoa. Daqui a pouquinho eu vou trazer novidades para vocês aí sobre o Dr. Greens, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A garrafinha tá linda e você pode ganhar uma também, tá bom? Quarto tipo de medicamento são os ansiolíticos soníferos, né? Os medicamentos utilizados para quem tem problemas de ansiedade, para quem tem problemas para dormir, como diazepam, alprazolam, clonazepam, zolpidem, que são metabolizados pelo fígado e podem interferir na ação de outros medicamentos, agravando danos caso o fígado já esteja comprometido. Para dormir, para ansiedade, este medicamento aqui também é uma opção. A melatonina é uma opção, o triptofano é uma opção, chás variados de camomila, erva cidreira, mulungo são opções. Meditação, respiração profunda, higiene do sono, como eu falo no meu livro, Código da Longevidade, que tem um capítulo inteiro dedicado ao sono e um capítulo inteiro dedicado ao gerenciamento do estresse, com formas naturais de você tratar essas questões. Então você pode amenizar as suas dores, que não são dores propriamente ditas, né? Mas aliviar os seus sinais e sintomas de forma menos violenta com o seu organismo. E é justamente o meu papel na medicina é esse, ok? Quinto tipo de medicamento, e esse talvez seja o mais utilizado, né? Eu tive que interromper o uso desse medicamento no meu avô. O meu avô, ele estava com alteração das enzimas hepáticas, ele estava com muita dor muscular, estava não estava bem. E aí eu solicitei o exame, vi que estava com alteração das enzimas hepáticas e eu retirei, eu falei, eu proibi-lo, eu tirei, né? Eu falei para ele parar de tomar esses medicamentos que são utilizados principalmente para o tratamento do colesterol alto, né? Que são as estatinas. Simvastatina, rosuvastatina. Se o Alexandre estiver me assistindo aí agora, ele vai falar: poxa, mas o doutor João, quando fez comigo, ele não quis tirar a estatina. Tirei por conta própria. Beleza, tudo bem. Mas é porque, em alguns casos, a estatina ela é uma recomendação. E aí, é uma recomendação praticamente obrigatória. E aí, se você vai contra uma recomendação que é praticamente obrigatória e dá um problema, como é que vai ficar a família da pessoa que sofreu o problema? Vai em cima de quem? Vai em cima do médico, tá? Mas aqui na minha família eu não tomo rosuvastatina,
não tomo simvastatina, não tomo estatinas, porque o controle do colesterol, ele também é feito com mudanças de estilo de vida, tá? Que é o que eu ensino no meu livro Código da Longevidade. Você aprende a controlar o colesterol, diabetes, hipertensão, má circulação de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos, tá bom? As estatinas, elas podem sobrecarregar o fígado, elas podem causar problemas musculares, elas podem gerar uma série de consequências para as pessoas que utilizam, né? Podem levar às transaminases hepáticas, TGO, TGP, que foi o que aconteceu com meu avô, e por isso necessitam de monitoramento constante. Eu interrompi a simvastatina no meu avô, que já tem quase 90 anos. Meu avô ele vai fazer 89 anos agora em janeiro, tá? Alternativas naturais para o tratamento do colesterol. Estilo de vida saudável. Primeira alternativa, tá? Lembrando que nem tem por que ter tanto medo assim do colesterol, ok? Isso aí é um vespeiro, é um buraco muito complicado relacionado ao colesterol, né? E tudo que está envolvido na redução da faixa normal do colesterol, né? Então, antes, 50, 60, 70 anos atrás, o que era considerado um colesterol normal era um nível muito mais elevado do que é hoje. E tudo isso tem influência da indústria farmacêutica para que mais pessoas tenham indicação dos medicamentos, tá? Então, quais são as alternativas naturais? Primeiro, estilo de vida saudável, que eu ensino no meu livro, Código da Longevidade. Alguns alimentos ajudam também no controle do colesterol. A castanha do Pará é um exemplo. Então, consumir aí uma castanha do Pará por dia pode te ajudar a controlar o colesterol. A berberina é um suplemento que pode ajudar. E também o arroz vermelho fermentado, da mesma forma que fibras solúveis, como o psyllium e a fibra de maçã. Tá bom? Tudo isso vai te ajudar também a controlar naturalmente o seu colesterol. Pessoal, não se trata de demonizar os medicamentos. Eles são importantes em certas condições. Então, eu não quero que ninguém deixe de utilizar um medicamento baseado no que eu falei nesse vídeo, porque isso aqui não é uma consulta médica. Então, eu não tenho o direito, eu não tenho as ferramentas necessárias para indicar a interrupção de um medicamento aqui. Isso aqui não é uma consulta. Então, você não tem que parar de tomar algo ou começar a tomar algo porque eu estou falando. Agora, o meu objetivo é trazer informações para você. Caso te incomode, caso você esteja preocupado com isso, buscar alternativas mais naturais e mais saudáveis. Uso prolongado desses medicamentos, uso sem orientação, sem monitoramento médico, pode literalmente destruir a saúde do seu fígado e a sua saúde como um todo. Então, se você faz uso de algum desses medicamentos que eu falei com frequência, é bom fazer o tal do hepatograma aí, né? Ver como é que estão as suas enzimas hepáticas. Considerar também uma suplementação natural de suporte e avaliar alternativas menos agressivas, como o que está escrito no Código da Longevidade. Link na descrição e também link nos comentários fixados. O fígado é o laboratório central do seu corpo, do meu corpo. E se ele não funciona bem, todo organismo entra em desequilíbrio. Não é apenas o que você come, mas o que você toma que pode acabar com a sua saúde hepática ou melhorar a sua saúde hepática. Tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui em nosso chat. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo aí, né? Deixar o seu joinha para a gente ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde e fazer com que elas pelo menos tenham acesso a informação de qualidade como essa que é, modéstia à parte. Se inscreva no canal também. Se você for como 90% das pessoas que me assistem aqui todos os dias, que não estão inscritas, e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, tá? Também, ao se inscrever, ativa o sino das notificações para não ficar por fora das nossas novidades e dos nossos conteúdos. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje no nosso chat, enquanto eu vou tomando o meu Dr. Greens, pessoal. Pois é, deixa eu pegar aqui. Eu vou ler para você os ingredientes. Vou ler para vocês os ingredientes completos aqui dele. Que aí vocês vão entender por que é tão gostoso. E é tudo natural, hein, pessoal? Não tem aromatizante, não tem corante, é 100% natural. Vou ler os ingredientes para vocês. Na ordem de concentração, né? Da maior concentração para a menor concentração. Água de coco, café verde, limão, hortelã, espirulina, maçã, acerola, beterraba, laranja, gengibre, óleo de coco, shiitake, cúrcuma, pimenta caiena, tomate
E aí eu utilizo a goma cássia, que é um espessante, mas que é um espessante que tem muitos benefícios para o pessoal que tem diabetes, por exemplo. Aroma natural de limão e mix de vitaminas e mineral. Vitamina D3, vitamina K2, B12 e magnésio. Olha que legal esse produto. E o sabor tá demais. Geladinho, então, daqui a pouco vocês vão poder experimentar. Vamos ver. Abraço para Lourdes Barbosa de Almeida, para o meu querido Alexandre o Grande, Fátima Rodrigues, Jonathan Silva de Marechal Deodoro Alagoas, Raquel Ribeiro Alves de São Paulo capital, Cleonice de São Luís do Maranhão, Fátima Almeida, para o meu amigo Albert Duque, Ana Lúcia Ferreira de São José do Bonfim da Paraíba, Cati Sueli Janucci de São Paulo, de Santos, abraço para F. Escândalo de Santos, Elisete Salles de Porto Velho, Rondônia, Cleidiane Pereira de Souza, Marlene Vieira, abraço para Isa Nascimento, Antônia Cristina de Anápolis, Ana Lúcia Ferreira, Guilherme Machado. E Albert se mudou para o Brasil. Maravilha, Albert. Logo em Santa Catarina, que coisa linda, que maravilha. Pô, tá no melhor, acho que tá no melhor lugar do Brasil para se viver. Eu arrisco dizer que é Santa Catarina. Abraço para Gilda Oliveira. Me fale sobre a nimesulida, por favor. A nimesulida é um anti-inflamatório não esteroidal e, portanto, pode prejudicar a sua saúde hepática. A gente falou dela aí. Abraço para Grácia Maria Rodrigues. O que é não esteroidal? Temos os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, e os não esteroidais, que são os que não são corticoides. Ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno e por aí vai. Abraço para Lúcia Mendes, Rosicler Sincaruque de São José do Rio Preto, Flávia Cristiane Soares Veloso de Três Rios, Carlos André, Cecília de Jesus, Maria Silva de Tarumã, São Paulo. Abraço para Jurema Miguez, Carlos André. Abraço também para Maria Madalena Barbosa Pereira. Doutor João, como faço para conseguir comprar o seu livro? O link está na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o link também fixado no chat para facilitar ainda mais a compra, ok? Vou colocar um link só e aí lá, neste link, tem a versão física, tem a versão digital, tá tudo escrito lá direitinho, tá bom? Fixei o link aqui no nosso chat. É só você clicar nesse link e escolher a opção livro físico, livro digital, marcar consulta, enfim, o que você quiser, tá bom? Abraço para Nilza Munaral, Aparecido Inácio de Almeida de São Paulo capital, Mendes Alaídes, Sônia e Dalva Pereira, Antônio Carlos de BH, Marileide Jesus, que toma o chá de cardo mariano, que é muito bom pro fígado, chá verde também é muito bom pro fígado. Raquel Ribeiro Alves, te amo muito, meu querido. Obrigado, Raquel. Um abraço. Abraço para Emanuel Brito, Nilson Machado, Solange Souza, Carlos Simon, de Medianeira, no Paraná. Mendes Alaídes falou que também quer comprar o livro. O link está fixado no chat, link está na descrição, link está nos comentários fixados. Abraço para Luciana Rodrigues. Você é muito especial para mim e todos. Que isso? Poxa, que legal, pessoal. Vocês também são muito especiais para mim. O pessoal hoje está carinhoso, que legal. Abraço para Luzia Porto Trindade, de Laguna, Santa Catarina. Sônia Domingues, de Lavras, Isabel Reis, Solange Marquardt, Maria Trevisan, de Guarulhos. Abraço para... E Albert perguntando, doutor, você publicou o seu livro em espanhol? E Albert, tá na plataforma lá. Quem quiser adquirir, pode adquirir também, ok? O link em espanhol. Pessoal, é isso, hein? Ótimo sábado para vocês. Aproveitem, usem as informações que eu estou passando para vocês com sabedoria, tá bom? Se inscrevam no canal, leiam o livro, ativem o sino das notificações, compartilhem esse vídeo. Abraço aí para o Tom Amaral, para o Aparecido Inácio de Almeida. A minha filha falou, doutor, que eu tô importante, que você falou no meu nome. Abraço aí para todo mundo, pessoal. E ó,
se preparem, que daqui a pouquinho eu quero que vocês experimentem, tá bom? Abraço para Márcia Maria e para a Nilza Barreto. É isso, hein, pessoal? Continuem comigo. Abraço aí também para Maria Elizabeth da Rosa Vasques e para a Valdete. Não saiam daqui, continuem comigo. E assistam esse vídeo aqui, onde eu falo sobre remédios que prejudicam o seu cérebro, e este vídeo aqui, onde eu falo sobre remédios que prejudicam a sua circulação. Até daqui a pouco.